Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Casos Empresariais Podcast. Hoje vamos falar sobre pessoas, liderança, cultura e desenvolvimento empresarial. Recebemos Roberta Cavalcante, Débora Valaneda e Camila Crema, sócias da Expertise e Gestão de Pessoas, uma empresa que há mais de 15 anos ajuda organizações a crescerem por meio do desenvolvimento humano e da formação de líderes. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigado, Kunze. É um prazer estar aqui. Agradeço, a participação e estamos aí, prontos para aprender um com o outro, né? Legal, vai ser um episódio excepcional. Show. Débora, é um prazer recebê-la aqui, tá? E muito grato por estar com a gente. Nós que agradecemos o convite e é muito legal participar de um podcast que tem uma referência para a nossa região muito grande. Bacana. E, por último, a terceira convidada nossa, a Roberta. Roberta, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Gratidão pelo convite, nós estamos muito felizes de poder participar. E, já é o segundo com você que eu faço. Você lembra que eu fiz um podcast com você lá atrás na pandemia, Isso, exatamente. Muito bom. Mais do que falar sobre RH, vamos conhecer a história dessas empreendedoras. Os desafios da trajetória, as viradas de chave, os aprendizados e a criação da Expertise Academy. Uma nova etapa voltada à preparação de líderes mais conscientes, estratégicos e transformacionais. E já aproveitando que a gente está falando em liderança, em preparação e também da criação da Expertise Academy, a gente quer começar agradecendo aqui, fazendo um agradecimento especial à UnoOeste, que é uma das apoiadoras do Casos Empresariais Podcast e também onde está sendo realizado aí esse projeto em parceria da Expertise Academy. A UnoOeste está entre as top 3 particulares do Brasil e é a melhor universidade particular do interior do estado de São Paulo. Ensino, inovação e formação de líderes. Vem ser UnoOeste. Acesse unoeste.br. Para a gente começar nosso bate-papo, vou pedir para cada uma de vocês contar um pouquinho da história de vocês, né? Formação, trajetória pessoal, profissional. Como que vocês chegaram a esse universo da gestão de pessoas, comportamento humano, liderança? É com vocês agora. Eu começo? Bom, a gente precisa de tempo, Kunze, para começar a falar da nossa trajetória, porque eu acho que elas começaram a se entrelaçar depois que a gente já tinha se formado e porque a gente trabalhou juntos, Mas me apresentando, eu sou a Camila, tenho 40 anos, sou a mãe da Maitê, de 7, e eu sempre me descrevo como uma pessoa corajosa, porque quando a gente fica mais velha, a gente começa a repassar algumas fases da vida, a gente percebe, Velha, Não, mais Isso. A gente começa a repassar alguns pontos de virada, como você disse, e a gente vai percebendo algum comportamento que direcionou a gente, em todos esses momentos. E eu falo que eu sou uma pessoa corajosa, amo essa palavra, porque em todos os momentos, tanto os bons quanto os desafiadores, foi o comportamento que eu mais tive. Então, na minha trajetória, eu até fiz uma palestra para jovens a semana passada e eu até contei de um jeito que eu acho bonito falar aqui. Eu tentei resgatar a minha história com 15, 16 anos para falar como que eu comecei a trabalhar, qual foi meu primeiro emprego. Sim. E eu me recordo de eu ser representante de sala. E eu falei, esse foi meu primeiro emprego, porque eu fui por anos elegida, porque eu era tímida, muito tímida, não era popular, mas eu era a pessoa que levantava a mão e defendia as causas maiores ali. E eu participava de reuniões com professores para estabelecer alguma nova jornada para eles. Os alunos, da minha sala falavam alguma coisa e aí eu falava junto com o diretor e eu era muito bem ouvida, eu passava uma confiança de que eu levava alguma coisa para eles. E eu lembro, então, para mim, esse foi meu primeiro emprego. Durante o ensino médio, eu tive uma experiência de curso técnico em turismo. Eu escolhi fazer no contraturno do 3º ano do colegial. E fui fazer turismo para experimentar alguma coisa, mas eu queria prestar vestibular para medicina. Mas eu precisava estudar. E dentro do curso de turismo, eu conheci uma professora de psicologia. E lá eu falei, eu acho que eu quero ser isso ao invés de ser médica. E tudo que ela ensinava, a forma como ela falava, eu comecei a me aproximar dela. E aquilo veio esse interesse. Então, prestei a psicologia, então sou formada em psicologia.
E eu sempre fui essa aluna, a que tira nota, a que senta na frente, a nerd, né? Não sei se fala nerd. Não, acho que hoje nem usa Acho mais, que né? não fala mais CDF, né? Não sei o que se Eu usa. também. Geração Essa Z coisa- manda pra gente como fala, que a gente não Basta sabe. aprender o novo, né? E, então, sempre fui essa pessoa. E na faculdade não foi diferente. Então, eu fui a pessoa que, né, sempre me dedicava, estudava muito. E a coordenadora do curso, percebendo os meus interesses, as minhas perguntas a mais, fazia estágio extra. Na metade da universidade, ela me ofereceu um estágio remunerado na área de organizacional, já com gestão de pessoas. E foi ali que eu tive esse encontro. Então, a psicologia do início, para mim, que era muito mais sobre o atendimento e escuta individual, ela passou a se tornar algo muito diferente, através de uma prática da universidade. E aí, eu comecei a trabalhar com estágio em RH, ali na metade. Então, quando eu me formei, eu já tinha um emprego, que na verdade foi um emprego que eu já trabalhei com as meninas, fui trabalhar então com elas. E aí veio toda uma trajetória, né, de trabalho, primeiro nessa empresa privada que a gente trabalhou juntas, a gente se conheceu e depois veio a expertise. Então, eu tenho quase 20 anos de carreira, e desses 20, 100% em RH, né? E 3/4 na expertise. 3/4 na expertise. Não, acho que mais, até 15 anos. Sim, de 20 3 quartos. 3/4, né? É isso mesmo. Isso aí. Então, tudo que eu sei de RH veio muito dessa minha vontade de aprender, mas eu acho que teve um encontro ali também com a minha personalidade, meu jeito de ver as coisas um pouco mais prática, né? Embora eu gosto muito de analisar, sou muito boa nisso, eu sempre gosto de transformar em algo mais concreto. E o RH proporciona isso à empresa, né? O corporativo. E então, trazer a psicologia para o corporativo foi algo que me fez descobrir um propósito. Então, essa é a minha trajetória de maneira geral. E eu tive uma pequena fração também no serviço militar. Eu fui temporária na Polícia Militar. Eu tenho muito orgulho de falar que eu trabalhei nessa instituição, porque é uma instituição. E eu aprendi muito sobre hierarquia. Eu estava no meio da faculdade, antes do estágio. E eu aprendi sobre hierarquia, sobre disciplina, sobre cadência, sobre ritmo, que hoje me ajudou muito também. Acho que me moldou em vários pontos. Então, eu falo que a nossa trajetória, assim, nem sempre é linear, né? Você estuda uma coisa para ser aquilo. Sim. E quando a gente amadurece, quando eu falo, a gente vai voltando nos pontos, a gente vai vendo o que foi preenchendo a gente para se tornar o profissional que a gente é hoje, né? Então, isso é um pouquinho, né, do que eu construí aí de carreira. Esse teu depoimento, ele é bacana porque ele mostra, né, você falou aí que você, em algum momento, você já começou a exercer um perfil de liderança, né, e isso foi abrindo portas, né? Sim. Quer dizer, o teu empenho, depois você foi indicada para um estágio remunerado, então essa questão de ter atitude, né, aproveitar as oportunidades. Protagonismo mesmo. Exatamente. E se a realidade de fora não está tão boa, como na universidade, às vezes não é. Eu não gosto muito desse assunto. Deixa eu procurar um outro, né? Fiz vários estágios que eu nem conhecia, eu não sabia nem por onde começar. Sim. Mas o conhecer algo para depois se lançar é uma coisa muito minha mesmo, sabe? Eu acho que aqui faz sentido. Legal. Mas deixar de conhecer e o medo de arriscar, eu realmente não tenho muito. Eu arrisco. Muito bom. Vai lá, Débora. Eu sou a Débora, tenho 3 filhos, o Pedro, o André e o Fê, que são gêmeos. Sou casada com o Marcel, escolhi administração, me formei em 2004, final de 2004, e todas as especializações na área de gestão de pessoas, coaching, mindfulness. Eu venho de uma família de administradores, meu pai meu irmão meu cunhado também. Então, assim, a administração com o olhar estratégico de RH aconteceu no último ano. E foi a Roberta, minha professora de RH, então eu pedia emprego para ela todo final de aula. Falava, eu quero trabalhar nessa área. Acabava a aula, tava ela lá de pé. Como faz projeto? Como é que desenvolve tal coisa? Falei, meu Deus. Na empresa que você é gerente, tem uma vaga. Foi amor à primeira vista, tanto com a Roberta quanto com a matéria. Sempre gostei muito, assim, e foi para coroar o último ano, porque eu tinha, assim, uma vontade muito grande de fazer mestrado. E aí, quando eu conheci o RH, falei, nossa, é isso. Como a Camila falou. Me achei. Me achei. Porque era uma somatória de competências que eu já tinha como pessoa. Então, igual a Camila falou, desde o início na escola, o perfil, parece que quando a Rô trazia os testes, eu era aquela menina da revista que fazia todo o teste. Né, Capricho, qualquer revista que tinha, eu tava lá fazendo teste. E veio com a soma do empreendedorismo também. Então, a gente trabalhou interno no RH.
a gente dava consultoria no final do dia, trabalhava às 8 horas e no final do dia a gente também trabalhava prestando serviço para clientes, projetos grandes, até quando a gente lançou a expertise. E o empreendedorismo vem com o trabalho do meu irmão. Então, eu fiz a ADM de manhã porque ele precisava de mim na loja dele. E quando eu vi que eu podia mandar, que eu podia fazer meu horário, que eu não precisava bater ponto, eu falei, eu acho que é isso. Por mais que hoje a gente entende que a jornada do empreendedor não para, mas Sim. é assim, algo que eu tenho muito orgulho do que a gente construiu até agora, dos movimentos que a gente faz, uma área nova até então, quando a gente se lançou, as críticas que a gente ouvia. Eu lembro quando, logo no começo da expertise, teve um cliente, mas era próximo, ele falou, não monta, eu vou te pagar um salário que você vai trabalhar com o meu RH interno. E é assim, eu nunca questionei a gente trabalhar, fazer o nosso horário, trabalhar os finais de semana, mas porque tem propósito, né? Exatamente. Roberta? Bom, eu sou psicóloga de formação, mãe da Bela também, uma joia na minha vida. E quando eu decidi fazer psicologia era uma certeza desde sempre. Eu acho que eu era filosofia ou era psicologia. Aí, como filosofia tinha na época lá, 1990, as pessoas já falavam, ai meu Deus, mas é muito filosófico, vai aplicar para quê? Fui fazer psicologia, contra tudo e todos, né? E eu amo o que eu faço, eu amo pensar sobre as coisas, às vezes penso demais. Fui profissional da área de RH desde 2003, né? Comecei numa única empresa, da qual eu trabalhei por 11 anos, e depois a gente já abriu a nossa própria empresa, então só tem um registro na minha carteira. Uma data início, uma data fim. Bom, temos algo em comum. Se é que alguém se preocupa, né? Com carteira de trabalho, né? Mas eu tenho um registro só na minha carteira de trabalho. Da mesma empresa. Então, vamos gêmeas nossas carteiras de trabalho. E eu senti que tinha um momento que tinha batido ali a cabeça no teto, já tinha que explorar mais. O tempo que eu fiquei nessa empresa foi super importante, representativo para mim enquanto conhecimento. Não só me graduei em psicologia, mas também fiz pós-especialização na área de gestão de cultura, gestão de pessoas, desenvolvimento de líderes, tudo que estava relacionado à cultura, líderes e clima era a minha vibe, era a vibe correta do universo para mim. E eu amo fazer o que eu faço. E achei que era hora de empreender, pensei sobre, convidei essas duas joias preciosas para serem minhas sócias, que é o grande encontro da nossa vida, né? Empreender e crescer juntas. Quando vocês começaram a expertise, começaram as três juntas? A gente já trabalhava anteriormente, né? A Débora era esse DNA aí de administradora, empreendedora, tinha uma visão muito otimizada de tudo que era recurso. E a Camila, ousada, psicóloga, com uma terceira visão absurda. Né? A Camila, quando fala algo, ela sempre fala algo que ninguém pensou na sala, né? Inclusive hoje, ela falou tanta coisa que eu falei, meu Deus, eu não tinha pensado. A gente trabalhou o dia inteiro hoje. Trabalhava junto, então já tinha um viés aí, não só de sinergia, mas de complementariedade intelectual. E aí, dentro desse olhar, a gente já entendia que a gente era potência junto. Né? E vocês, quando vocês se juntaram, foi fácil essa junção de início? Todo mundo, vamos abraçar ou não? Ai, não. Não, porque assim... Teve muito diálogo. Não, a gente estava em momentos de vida diferentes. Então, assim, o nosso sim foi um sim definitivo, só que respeitando esse momento uma da outra. Mas eu acho que eu queria resgatar uma coisa importante, que é assim, a gente não éramos três amigas que a gente quis montar um negócio. A amizade e a intimidade Ela veio depois. Inclusive, nós somos comadres de casamento, enfim, os filhos são, né, Estão amigos. crescendo juntos, Eles têm a mesma idade. Então, a gente trabalhava junto. E nesse trabalho já existia uma certa maneira da gente encaixar atividades, principalmente com a gestão da Rô. Então, onde a Débora performava mais, esse olhar de talentos, eu também. E eu acho que a gente tem que resgatar uma coisa que eu estava pensando Isso hoje, é legal. a gente vem para cá. A gente sempre... A Débora falou sobre teste. A gente sempre fez
para entender o que cada uma era. A gente tem uma ferramenta que a gente usa até hoje, a gente usou pela primeira vez trabalhando juntas. E a gente quis ver como aquele teste, que é um teste de personalidade psicológico, como ele traria complementariedades. Eu lembro da nossa primeira reunião da expertise, Sim. A gente sentou com ele como um mapa e a gente queria aceitar as diferenças, ver as nossas complementariedades, mas também ver onde cada uma queria brilhar. E eu acho que a gente revisita esse teste a cada 5 anos. É uma preocupação nossa, porque a gente vai entrando em julgamentos próprios, ou na rotina, ou do que mais gosta de fazer, mas a gente só não faz o que mais gosta, né? Como empresário, né? E como alguém que trabalha, a gente só não faz o que gosta. E a gente sempre recorre a alguma coisa que faz a gente pensar sobre o todo, né? Sim, mais do que sobre trabalhar juntas e gostar, a gente vai, pera, mas dá para ir um pouquinho mais aqui, você se desenvolve nessa área, né? Aqui falta aqui, a gente tenta falar de maneira aberta, ó, isso aqui a gente não está funcionando na nossa gestão. Isso a gente faz desde o começo, né? Não tem essa tentativa e erro, tem uma análise antes metodológica. Então, a partir do momento que a gente decide usar uma ferramenta, um instrumento psicológico que chama Human Guide, para entender nossas diferenças, mas também nossas singularidades e a complementariedade, a gente cria ali um mapa de competências prático. E fica muito mais fácil, né? Claro, você passa a ter um norte, né? Você sai de algo que você confia na ferramenta e a pessoalidade, o viés emocional, ele não entra nesse tipo de jogada. E a gente gosta muito de transformar isso em algo prático. Então, a gente geralmente, eu lembro muito, a gente faz muito o roadmap, que a gente chama, né? A gente põe onde a gente está e onde a gente quer chegar. A gente faz isso de anos em anos. E a gente comemora porque a gente chega. Porque a gente escreve isso, a gente realmente manifesta, a gente concretiza isso, né, seja num papel, numa ferramenta, através do que a gente já declarou e analisou entre a gente. Então, as decisões da empresa, ela vem pautada em algum autoconhecimento e um conhecimento de ferramenta também, né? Em conversas difíceis, eu lembro a primeira vez que eu e a Cá fizemos o teste, trabalhando juntas, nossos perfis eram, assim, gritantes. Diferente eram uma polares, da outra. Era, assim, o sol e a lua, a Ruth e a Raquel. Se é que essa referência ainda é válida. Ai, gente, atualize. Se vocês não sabem, Raquel, a gente pesquisa. Geração Z, por favor, atualize. Pra gente ter yin yang mandando nos comentários. E aí, a gente colocou na mesa, a Camila é mais introspectiva, a Débora vai falar. Isso vai poder dar chabu em alguns momentos. E hoje, a gente não tem mais atrito os nossos perfis. Então, assim, não é nós duas falando, é o teste que fala. Então, assim, é muito legal essa evolução, essa transparência, né? Estudar à distância na UnoOeste é se preparar para uma carreira de sucesso e melhorar de vida. Com inovação, experiências digitais, tecnologia e pessoas inspiradoras, a EAD UnoOeste tem tudo o que você precisa para vivências transformadoras. A EAD UnoOeste recebeu nota 5 do MEC, o que reafirma a qualidade do ensino, capacidade da gestão e excelente infraestrutura. Quer experimentar a excelência da educação à distância? Venha nos conhecer e descubra por que a UnoOeste é a melhor EAD do Brasil. Isso é UnoOeste. E qual foi o maior desafio que vocês três juntas enfrentaram, ou os maiores desafios, tá? Em constituir a expertise, os primeiros anos dela andarem, além dessa questão do perfil, o que mais foi assim, foi uma batalha, ou que foi um desafio que vocês tiveram que olhar com carinho? A questão de ser consultoria em Presidente Prudente. E desbravar essa área de gestão de pessoas também, né? Então, assim, esses dois desafios. Explicar o que a gente faz na área de RH. Acho que tem o terceiro de sermos 3 mulheres, eu não deixaria isso de fora. Então, esses 3 desafios. Primeiro, somos uma consultoria. O que uma consultoria faz? Aqui já teve outro consultor que não deu certo. Então, a gente ouvia muito isso. A parte de RH confundido com DP. Então, a gente não faz isso. E o fato de ter mulheres, em vários momentos a gente ouviu, não tem nenhum homem que trabalha com vocês. Quem cuida de vocês? Mas vocês fazem até o financeiro? Então tinha muito porque a Vivi ainda, né? Óbvio, né? Claro. Que a gente está numa mudança aí de igualdade. Mas os empresários, em grande maioria, aqui no interior, são homens. Então, acho que é normal que eles queiram discutir, né, sobre negócios, né, com alguém
principalmente há 15 anos atrás, é muito mais, né? A gente Exato. sentiu Sim. algumas Imagina. coisas assim, né? Antigamente se falava, RH era departamento pessoal, não era RH gestão de pessoas só. Como que vocês vão abrir uma empresa Exato. de consultoria feminina para fazer gestão de pessoas? Quer dizer, quem vai comprar isso? Vocês são umas malucas. E a gente fala, nossa, mas a gente é uma maluca tão do bem, porque a gente tem uma metodologia absurda. E a gente sabe fazer muito bem, né? A gente se propôs a vir para o mercado com uma metodologia muito técnica. Então, em nenhum momento era conversinha de menina, ficar conversando sobre Sentar e as tomar pessoas. café só, não é sobre exatamente. Aí isso Legal. foi desbravar mesmo o mercado. E vocês nessa trajetória toda aí, vocês tiveram algum erro, por exemplo, que vocês entendem que vocês cometeram, mas que ele foi um baita de um aprendizado ou não? Né? Que você ajudou vocês a amadurecerem o projeto, o negócio e vocês mesmos como profissionais? Ah, sim. Por exemplo, quando a gente entendeu hoje, no momento que a gente está de desenvolvimento de liderança, a gente teve que descontinuar 2 serviços nossos. A terceirização, que a gente tinha equipes de RH dentro de clientes, e a nossa... E essas equipes eram de vocês? Então a gente foi para um lado que a gente nunca quis trabalhar, que era de fato ser gerente de uma área de RH, assinar, né, ter a nossa assinatura. Sempre o nosso melhor foi mentoria, desenvolvimento, a parte de capacitação de liderança. Então quando a gente saiu da nossa cadeira para entrar nas terceirizações e também focar a nossa empresa em recrutamento e seleção, foi 2 momentos assim cruciais de não falta de foco, não era isso, mas do poder transformador que a gente tem no desenvolvimento, que é o Expertise Academy. Então a gente precisou descontinuar esses 2 serviços para dar vazão e foco no que realmente nós somos ótimos. Eu queria complementar, né? Eu acho que talvez a gente não entenda como um erro. Porque a gente estava seguindo o que o mercado estava pedindo pra gente, Sim. que é uma escassez de profissional de RH. A gente viu oportunidade no Isso, foi uma momento. oportunidade. Só que como empresário, eu acho que a gente estamos passando por isso agora, porque a gente está revendo a nossa cesta de produtos, né? E a gente está no movimento de produtos novos, serviços novos. A gente vai precisar abrir mão de algumas coisas para conseguir colocar energia no que realmente o que faz sentido, o que a gente é melhor, né? E quando a gente vai colocando, né, a cesta em vários, né, ovos em várias cestas, talvez a gente perca um pouco até do foco da especialidade. A gente sempre gostou de se posicionar, esse trabalho não é um tipo de trabalho para nós, a gente continua se posicionando, só que hoje mais. E hoje a gente, com maturidade, consegue entender que esses serviços não levariam para o futuro que a gente desejava, né? Talvez manteriam, né, a cesta funcionando, mas não seria o nosso melhor, que é o nosso ser transformacional, que é a nossa missão, né? Eu acho que é daí que vem a visão do empresário. Né? Muito se fala de ser empresário, mas ser empresário é estar a 3, 4 passos na frente em questão de tempo e tendência. Quando a gente lançou RH, ninguém falava de RH. Eu lembro quando eu fiz pós-graduação de RH, não tinha Presidente Prudente. Eu tinha que viajar 100 quilômetros para poder fazer essa pós, ir para São Paulo para participar de congresso, ler conteúdos, até o livro caiu. Ler conteúdos que ninguém lia, ver coisas que ninguém via. Assim como agora, quando a gente fala de recrutamento e seleção, pode aparecer um monte de maluco falando assim, nossa, como que as meninas não vão fazer mais vagas? Mas, gente, isso é produto do agora? Daqui a 1 ano isso ainda será? Isso tem garantia qualquer reputação de quem faz vaga? Então, a gente precisa começar a pensar nas coisas em movimento e não estáticas, né? Vocês, pelo que vocês estão falando, talvez essa tenha sido a maior virada de chave, vocês largarem essa parte do recrutamento e seleção e de atuarem dentro das empresas mais para focar no Academy? Com certeza. É a maior virada de chave? Né? Eu acho que teve outra também, que eu acredito que a pandemia, ela acelerou a nossa empresa para o mercado. Foi 2019, a gente já estava estabelecida, mas essa questão de olhar para o ser humano numa propriedade maior, né, o medo como estava instalado entre as pessoas, dentro da empresa, de perder o emprego. Então, a maneira como eles vinham até a gente meio que deu uma peneirada, né? Então, todo mundo já ficou mais falando sobre o assunto. Sim. E aí, o que a gente tinha que defender em, às vezes, 3 propostas comerciais para chegar, fechar, ela já vinha meio que pronta para a gente. Exato. E a gente conseguia já fazer projetos significativos lá.
E a gente ficou, acho que foi até um dos momentos, financeiramente, não sei, a Débora lembra mais essa história, porque ela cuida do nosso financeiro. Administradora, né? Tá, Psicólogas sim. aqui. Mas eu acho que a gente teve até um exponencial de Foi. faturamento, mesmo com todo mundo, né, em casa, Em fazendo retração em retração. E a gente, financeira. mas a gente tem que acelerar, tem muito mais projetos, mais oportunidades. Tá aparecendo. Então, e talvez não foi uma virada de escolher uma coisa para deixar outra, mas foi uma virada de criar um exponencial também. E a gente aproveitou essa onda. Sim. Né? A gente soube aproveitar e planejar, que a gente sempre planeja, a gente replanejou algumas coisas e criamos uma cadência também. Então, acho que esse ponto também nos favoreceu. Né? Legal. E a gente está falando aqui de crescimento, planejamento, construção de trajetórias, né? Fica aqui também o nosso agradecimento ao Sicredi Rio Paraná, parceiro também do Casa Empresariais Podcast. Gratidão ao Vanderlei, ao Dr. Jorge. Para empresários que querem crescer com segurança, planejamento e parceria, vem para o Sicredi. Cooperar é investir no futuro. Eu dei uma estudada no material da expertise, né, e lá diz que a empresa nasceu com o propósito de transformar empresas através das pessoas. Na prática, o que significa transformar uma empresa por meio das pessoas? Que lindo, né? Inspirador. Esse é o trabalho de vocês. Então vamos lá, vamos dar uma aprofundada nisso. Vamos aprofundar. Então, não é só na parede ou no site. De fato, a gente é transformada no dia a dia, através dos nossos processos de mentoria, de coach, de desenvolvimento. Aí tem uma questão, né? Você está falando, não é só de parede, né? Não é parede. Né? Hoje você tem muitas empresas que têm aqueles quadros bonitos, visão, valores, né? E, na verdade, aquilo lá, se não é executado, não vale nada, né? Nada. Não adianta. Então, assim, é uma das primeiras perguntas que a gente faz quando chega em novas empresas. Como vocês escreveram? E, infelizmente, a gente ouve, foi no nosso marketing que escreveu. E a gente escreveu, a gente ficou meses em cima da nossa missão, visão, valores. Recente a gente teve uma revisão dos nossos valores, porque para nós é fundamental. A transformação de pessoas vem do desenvolvimento. A gente entendeu o ser humano na potência máxima e onde é o melhor local de trabalho. A nossa base da expertise é a psicologia positiva. Então, a gente sempre olha o melhor do ser humano. Quando a Rô e a Camila estavam falando da questão da psicologia, eu lembro que falava assim, a psicologia é para quem quer trabalhar com doido. Então, assim, eram frases muito pesadas. Então, quando a gente olha o melhor do ser humano, esse ser humano em funcionamento nas empresas, a gente vê que tem potencial ali. Então, assim, a gente não entra na parte, igual a gente falou da terceirização, a gente capacita a liderança. Então, as pessoas entram e saem das empresas por conta do líder. Então, a gente capacita essas pessoas, os empresários, para que eles formem, né, um ambiente de trabalho mais saudável. Então, a transformação é muito nossa, porque a gente aprende a cada processo que a gente faz. Então, como a gente não delimita porte e segmento de empresas, então a gente tem uma riqueza de cases absurdas, porque a gente consegue fazer a transformação em todo e qualquer lugar. Até fora de Prudente, a gente atende muito online também. Então, a transformação, para mim, é nesse sentido de prática. A gente coloca em prática o que a gente acredita. As pessoas se relacionam com pessoas, né? Sim. Aí fala, as pessoas é que têm a potência dentro de uma empresa. Você pode ter o melhor sistema, pode ter o melhor método, mas desde que a pessoa consegue operar aquilo na sua maestria, essa é a grande magia. Se as pessoas de fato quiserem, elas vão se tornar essa potência, senão não. Exato. Né? E o querer é algo muito subjetivo, muito particular, pessoal. Tem uma pergunta que eu coloquei aqui, que eu vejo que acontece com muita frequência no mercado. E eu acho que vocês, com certeza, no dia a dia, vocês devem identificar isso em algumas situações. Muitas vezes o empresário ele acha que ele tem um problema na equipe. Exato. Mas, na verdade esse problema, eu identifico em algumas situações que esse problema não é a equipe, é a liderança. Né? Como vocês fazem esse trabalho? Como é que vocês conseguem identificar isso?
A gente tem a ferramenta, o diagnóstico, então a gente avalia o líder, a gente tem ferramentas estruturadas para ver como esse líder está no ambiente de trabalho, a gente faz o cruzamento do empresário com a liderança, então a gente consegue mapear quais são os gaps e ver aonde esse executivo ele está transbordando, então a gente consegue ver a sinergia do líder com o time, quais são os ajustes, qual é o DNA dele, então assim, são ferramentas e metodologia comprovadas que nós usamos diariamente. Então, assim, fechou com a expertise e fechou com algo prático, que ele vai ter o diagnóstico, né? Então, verificar de fato se é a liderança que precisa mudar ou se de fato é algum ajuste. E geralmente, Wilson, são ajustes. Não é nada assim, demite todo mundo, porque a gente tem esse olhar que se uma pessoa não está no local certo, ela não vai produzir de acordo, né? Não tem como. A entrega não vai ser esperada, né? Exato. E até acrescentando um pouco o que a Débora falou, a gente sempre recorre à ferramenta para transformar o que a gente quer, né, em algo mais concreto. Desde o começo a gente se preocupa muito em ter um cronograma, quando a gente vai, né, entregar aquilo, como, para quem. A gente sempre faz uma entrega que é bem coletiva, né, falando sobre todos os pontos que a gente observou no diagnóstico, seja no de liderança ou não, mas como a missão é transformar, eu falo que a gente sempre põe ele em um estágio novo, né? Então, quando você oferece é como um diagnóstico, você vai no médico, você faz um raio-x, vai vir alguma coisa ali. Se você está sentindo alguma coisa, porque vem uma dor. Exato. A gente coloca o diagnóstico e a partir do diagnóstico vem o prognóstico, o que eu vou fazer com isso. Então, a partir disso, já é um estágio diferente de transformação, porque conhecer já é começar uma transformação, né? Exatamente. E conhecer com profundidade, que é o que a gente consegue gerar com o nosso trabalho, aí é conhecer, assim, sai da ignorância totalmente, não tem como se transformar. Em algum ponto a gente vai ter que tocar, né? Até em alguns que a gente não queria, né? Em alguns momentos. Pode ser os processos, pode ser em relação à liderança, né? Ou aos próprios colaboradores em geral. Então, tudo depende, o estágio de transformação sempre vai depender de como eu estou olhando para o momento atual. E se eu não olho direito, o meu próximo estágio de transformação pode ser errado, né? Então, eu acho que a gente tem muito potencial nisso. E a psicologia positiva não fala que a gente só olha, né, para a parte que a pessoa brilha, é aquela visão romântica, né, e que a pessoa está lá, ela só está feliz o tempo todo. A felicidade não é estar feliz o tempo todo, né? E a gente só é feliz porque a gente tem um momento infeliz. Como é que a gente estabelece o que é bom se a gente não vive o ruim, né? Exato. E dessa forma, o que a gente é melhor também é o nosso principal risco. A gente falou disso na semana passada. Exato. Então, quando eu sou extremamente eficaz e eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista, pode ser que eu traga o risco junto com isso, né? De controlar as pessoas, de não dar espaço para que os outros pensem. E a gente consegue mostrar isso com a ferramenta, com o desenvolvimento. E eu acho que isso é entrar em profundidade em conhecimento da empresa, de si próprio. E isso já é uma transformação, por isso que a nossa missão é essa. Então, em todo lugar que a gente vai, a gente está num café, a gente bate um papo, a pessoa fala, ixi, eu acho que eu preciso olhar para alguma coisa aqui. Assim como a gente aprende, a gente está aqui falando em voz alta, ou através do que você fala, a gente tem esse olhar da transformação o tempo todo. Então, né, às vezes uma palavra, nossa, o Kunze falou um filósofo, deixa eu pesquisar, deixa eu olhar, deixa eu entrar em outro estágio de conhecimento para transformar. Então, a gente é muito aberto para isso, como empresa, como metodologia. E eu acho que, né, de alguma forma, a gente tem tido... tenho certeza que a gente tem tido sucesso em relação a isso. Então, acrescentando o que a Débora falou, né? A gente só transforma se a gente conhece, inclusive, né? Legal. Sabe quando tudo muda e você sabe para onde deve ir? É o que acontece quando você está ao lado de quem entende o que você faz. A TOTVS cria soluções que resolvem o dia a dia de milhares de empresas, no Brasil e lá fora. Transformamos tecnologia em histórias de sucesso. Somos parceiros de um Brasil que não para, que gira, que torce, que cresce, que faz. As empresas que movem o país confiam na TOTVS, porque o Brasil que faz com TOTVS. Roberto, uma pergunta para você. Qual é o erro mais comum que as empresas cometem quando a gente fala em gestão de pessoas? Eu entendo que é essa questão de achar que sabe,
né? Esse achar que sabe, essa avaliação superficial, o julgamento, ele é muito comum dentro das empresas. As pessoas encontram alguém para colocar todo o ponto de falha e aí o demitem. Aí só descobre que errou quando vê que o problema continua. Exato, né? isso. Então, quando a gente negligencia o erro, quando a gente não olha de fato o problema na sua investigação máxima, quando a gente não entende os fatores, que são complexos sim, porque dentro de uma organização tem N hipóteses de uma mesma questão, né? Então eu percebo muito isso. A gente, quando é convidada para participar de um diagnóstico ou para participar de uma conversa dentro de uma empresa, eles já tentaram de tudo. A gente já tentou isso, já tentou aquilo, mas ninguém funciona, ninguém serve, as pessoas aqui não compreendem, já mandamos todo mundo embora. E aí quando você vê que o último recurso é você, esse para mim é o pior, é o mais lamentável, porque em vez de gastar o recurso com uma conversa direcionada, sabe, o julgamento se faz presente no negócio. E aí, você já viu, né? É complicado. Na região que a gente está, é muito comum abrir negócio, fechar negócio, reformar negócio, acabar negócio, e ninguém fala sobre isso. Uhum. Eu acho isso assim, nossa, vocês fizeram 15 anos, parabéns. Não tá de falar, cara, todo mundo tem condição, porque antes de acertar a gente erra pra caramba. Sim. Exatamente. A gente acerta porque erra. Exato. É verdade isso. Então, acho que as pessoas não tentam tudo o que precisa tentar de um jeito técnico, de um jeito pensado, e vai só se fazendo. E aí, quando chama a gente, aí começa aquelas reuniões difíceis, eu falo, nossa, posso ir embora, porque o grau de complexidade fica muito alto. Já tá em carne Por quê? viva, Porque já foi, gente. A gente está falando aqui de vários tópicos, né? E aí eu quero fazer um agradecimento aqui também à TOTS Oeste, né? A TOTS oferece soluções tecnológicas para gestão, produtividade e tomada de decisão. E é tudo que a gente está falando aqui. Então, se você precisa de tecnologia, me procura que eu dou encaminhamento junto à TOTS, tá? Uma outra questão aqui. A expertise, tá? Com certeza ela acompanhou ao longo desses 15 anos uma mudança de comportamento muito profunda, né? Com esse avanço da tecnologia, da inovação e tudo mais. E quando a gente fala em liderança, o que mais mudou no perfil dos líderes nesses 15 anos que vocês estão, na verdade, com expertise, mas você já tem uma experiência em outra empresa anterior? Então, nesse período, o que mais mudou no perfil das lideranças? Os líderes estão começando a ficar mais conscientes do seu papel dentro das empresas ou ainda a gente tem muito problema para corrigir? Eu vejo uma consciência maior, eu vejo porque as gerações mudaram. Hoje é a primeira vez na história que temos 5 gerações diferentes trabalhando juntas ao mesmo tempo. Então, assim, se não mudar, não consegue ser sustentável, né? Então, assim, de uma liderança mais tradicional, comando e controle, hoje a gente vive uma era de um líder que ele tem que entender com quem ele está lidando, como o perfil dele impacta no time. Então, eu vejo, sim, uma consciência maior, mas ainda um caminhar longo aí, porque temos alguns empresários mais fechados. Então, sempre funcionou assim, eu sou assim mesmo. Então, assim, eu vejo a geração mais nova, ela argumentando, e isso é muito nítido até na parte do desenvolvimento que a gente faz dentro das empresas, um menor número de pessoas querendo cargo de liderança. Sim. Então, a gente vê o adoecimento de líderes e o reflexo é isso. Menos pessoas propensas a cargo de liderança também. Há 20 anos atrás, as pessoas tinham uma carreira desenhada para que o auge dela fosse a liderança. Então, você imagina, entrava-se na empresa como estagiário, menor aprendiz, e a ideia é, o dia que eu chegar no topo dessa empresa, eu vou ser líder, eu vou estar numa cadeira de liderança, eu vou ter uma caneta de tomada de decisão. E isso era a máxima da carreira. Hoje em dia, a construção da carreira é totalmente diferente, é toda baseada no quê? No ser, na competência, na aplicação dessa competência, em outros eixos que não é hierárquico. E o entender isso que é muito complexo dentro da corporação. Porque quando as lideranças entender que eles não são mais inspiradores no sentido de querer ser igual, que as novas gerações não querem mais isso para elas e que talvez essa responsabilidade para essa geração não faça sentido, existe um desencontro.
Um desencontro. Como assim você não quer, né, ser igual a mim ou estar nessa posição? Não, isso para mim não é importante. E você identifica que esse tipo de reação, esse tipo de situação, ele acontece mais em algum porte específico? Ele acontece em todos os portes, os pequenos, médios e grandes negócios? Isso é meio uniforme? Eu entendo que isso se trata dentro das relações humanas do porte da da corporação, empresa. independente da natureza de atividade, independente do porte da empresa, da carreira, dos degraus. Concordo. Não tem esse ajuste, porque se fala de responsabilidade. E como as pessoas entendem essa responsabilidade aplicada num eixo hierárquico. E aí, quando você entende algumas técnicas, que nem a tutoria reversa, né? De colocar lá uma geração Z, um estagiário conectado ao CEO da empresa, para que ele também possa aprender sobre otimização de recurso, gestão, né? Gestão de tempo, de informação, né? de tempo, tecnologia, de conceitos, né? Da gente entender novos De conceitos ritmo. dessa aplicação para um CEO que talvez seja de uma geração, né, X, que é mais competitivo, que tem um viés, mais eu mando e você escuta e aprende, né? E de repente os dois podem se colocar nessa cadeira de aprendiz. As empresas têm ganho muito com isso, com essa questão da tutoria reversa. Pode parecer bobeira, e quando a gente escuta de longe da prática, parece até que não tem aplicação, mas quando você vive essa troca aberta, sem filtro, é muito rico. Exato. É muito rico. E eu acho que a gente está vivendo algumas coisas que a tecnologia proporcionou. Eu vou falar uma coisa aqui que a gente, né, conhece e já vivenciou em algumas empresas de tecnologia, principalmente o método Scrum, por exemplo, né? É uma otimização de recursos baseada em times que são o não relacionado ao status, né, obrigatoriamente. Sim. Ou ao CBO, né, da pessoa. Quando a gente sempre entendeu dentro do contexto tecnológico. Quando a gente começa a olhar empresas que dão certo, elas já trabalham assim, sem falar que é esse nome, sim, ou nesse formato, e em ecossistemas. Então, a gente não tem mais organograma, a gente fala de um ecossistema, e no ecossistema a gente traz uma pessoa que é uma geração X, Z, etc. Agora, os 50+, se super agregam em atendimento, né? Que é absurdo. Que era algo inimaginável há 10, 15 anos atrás, exato, né? Claro. E é um absurdo, né? Porque países como o Japão tem a figura da pessoa mais velha como mais sabe. No Brasil tem esse descarte. E hoje que bom que a gente está conseguindo repensando sobre tudo. Então, né? tudo é uma oportunidade, né? Essa miscigenação, essa questão de ter o heterogêneo, a gente gosta muito de proporcionar isso, a gente provoca para que isso aconteça, né? Quando a gente tem muitos os iguais aí, geralmente não funciona. Igual, concordando com tudo. Então, realmente, assim, eu acho que talvez a tecnologia traga uma aceleração dessa multidisciplinaridade aí dentro das empresas também, né? Essas diferenças, né, na verdade, quando elas são dialogadas, isso gera um crescimento absurdo, né? Para todo mundo. Quando tem abertura, né? Exatamente. Abertura real. Isso. Muitas empresas falam sobre cultura organizacional, mas poucas, na verdade, conseguem praticar isso no dia a dia, né? Queria que você abordasse um pouquinho o que é cultura organizacional de verdade. Cultura organizacional não é o quadrinho bonito na parede, é o que se vive no dia a dia, as relações, a troca, a abertura. Então, a gente tem um rol de competências institucionais, que são os valores que sustentam os negócios. Então, quando a gente consegue entender qual é a cultura de cada empresa, a gente consegue propor práticas melhores de gestão de pessoas, até comissionamento. Tem empresa que quer comissionar os vendedores ou o pessoal do comercial, mas o comercial não tem perfil. Então, assim, cultura é o alinhamento das práticas do dia a dia, não é o que está escrito na parede, é como verifica, como as relações se entendem. Eu tive uma aula recente sobre cultura e falou assim, então tira uma foto. E o que tiver revelado na foto é a cultura da empresa. Muito mais do que palavras, são as ações, é o relacionamento, é o que consegue ser percebido, né? Eu tenho um cliente que, para mim, assim, tudo que está na parede, né? Que às vezes tem umas discordâncias, mas um cliente meu tem um alinhamento, assim, impecável em relação a isso, e principalmente a um valor que ele valoriza muito, que é o aprendizado contínuo.
E geralmente ele é da parede, mas não acontece, né? Sim, porque a pessoa sim. não proporciona nem tempo para que as pessoas estudem e tudo mais. Isso. E o dele é extremamente contrário. As pessoas não param na cadeira e estão sempre se atualizando e sempre em feiras, em eventos, em treinamento. Ele acho que é uma das pessoas que mais investe em treinamento com a gente. Desde cargos operacionais. Não, até, né? Até Todos os níveis. É importante falar. Todos os Desde níveis. cargos operacionais aos mais. E eu acho que esse é um dos maiores clientes aí, talvez, que a gente Ele tenha. até começou que pequenininho, né? Tinha umas 200 pessoas com a gente, agora são... 350, mas chega a 1.000 Agora hoje. estamos a 1.000, né? Então, assim, quando a gente vê isso acontecendo, quando a gente fala, isso é uma cultura acontecendo, é o jeito de viver, né? Então, também seria, como eu falo sobre coerência, só ser coerente entre o que você fala e o que você proporciona para as pessoas que trabalham com você. Então, ele permite como principal, como presidente, e todo o restante segue o modelo. Então, hoje, um líder ali mais operacional, ele já tem esse valor. Então, entre ele ficar uma semana sem estudar nada e ele permitir que ele, né, tenha um espaço ali para um aprendizado novo, seja aprendendo na prática ou conhecendo, estudando, ele já adquiriu esse valor. Então, quando a gente também percebe que outras pessoas estão replicando um valor que antes era só do principal executivo, é quando a gente vê uma cultura acontecendo, né? Que essa realidade... se solidificando, né? Exato, exatamente. E já que a gente está falando aí sobre diversos tópicos relacionados a futuro, inovação e novas formas de pensar, eu preciso agradecer aqui também, fazer uma menção à GWM Caminho, tá? Também apoiador do Casos Empresariais Podcast. A GWM Caminho oferece veículos com tecnologia, inovação, desempenho e foco em eficiência, sustentabilidade e experiência do cliente. Quer saber mais? Acesse gwmcaminho.com.br. Vamos lá, perguntas individuais. Ai, meu Deus. Área da vez da senhora. Camila. Sempre para vermelho. Camila. É por alfabética. ordem alfabética. Olha, lógica. não tinha né? entendido. Você vem antes do D, do R, Isso. né? Eu sempre, na chamada, eu sempre... Isso. Vamos voltar lá para o início da escola, né? Me lembra. Então, Camila, seu perfil, tá? Dei uma olhada no perfil de cada uma, tá? Então, o seu perfil ele destaca forte atuação em gestão estratégica de pessoas, desenvolvimento empresarial e formação de lideranças, certo? Certo. Nessa linha, o que mais impede uma pessoa de assumir seu verdadeiro potencial dentro de uma empresa? Você está falando uma pessoa corajosa, Wilson. A palavra impede nem passa pela minha cabeça, assim. Eu sempre acredito que existem oportunidades. Então, quando a gente tem algo na nossa frente que parece ser o fim, né? Vamos observar de novo, vamos conhecer de novo, é como uma escada, né? Às vezes eu tô ali num degrau que eu já não consigo ver o próximo. Vamos subir mais um? E nesse subir, a gente vai vendo as possibilidades. Então, não entendo que exista algo que impeça. Existe uma vontade de conhecer esse inesperado, esse medo, essa vulnerabilidade que eu ainda não quero acessar. Geralmente, a mudança gera isso nas pessoas, né? E você sabe que isso, muitas vezes, é muito difícil de acontecer dentro da empresa, por causa daquela rotina. Se ela não tem alguém apoiando também. Isso, por isso que, às vezes, a pessoa que vem de fora, que é o trabalho que vocês fazem, quando ela olha, ela fala, opa, peraí, aqui tem um ponto de oportunidade. Foi né? o que eu disse anteriormente. Quando a gente coloca ela num conhecimento mais profundo de si mesma ou do ambiente que ela está, como diagnóstico, a gente vai criando novas oportunidades. Então, é como se não tivesse... não tem esses muros. A gente sempre vai construir, realmente, né, na velha máxima, as pontes. A gente vai ligar em outro ponto. Mas entender que não existe essa ponte não faz, né, sentido para a nossa rotina como pessoas que acreditamos em pessoas. Então, a gente sempre entende que o ser humano, às vezes, não tem nada que impeça. Talvez esteja
faltando acessar algumas coisas que está criando medo, alguma resistência. Pode ser algo de fora? Pode, mas como a gente vai se adaptar a isso que está acontecendo no meu ambiente de trabalho? Como eu posso resolver por conta própria? Como eu posso protagonizar uma nova história? Ou pedir ajuda, né? Ou melhorar o processo? Então, o impeditivo fica muito pequeno, né? Quando a gente conhece mais, quando a gente se aprofunda. Então, o transformar vem disso, como eu disse antes, ele vem dessa vontade de mergulhar. Legal. Né? Débora, agora é você. Manda! Seu perfil destaca performance, bem-estar e ambientes corporativos mais conscientes e produtivos, né? Exatamente uma administradora, né? Exato. Como uma empresa pode cobrar melhores resultados ou cobrar resultado, metas, sem que as pessoas adoeçam? Tem que bater meta sem bater pino, né? As pessoas precisam cuidar da saúde mental, cuidar do ambiente para que ele seja saudável e tenha essa produtividade sustentável. Então, assim, esse olhar que transcende só números, e a gente precisa verificar como estão as pessoas. Senão a gente não consegue sustentar resultado a longo prazo. Curto prazo consegue sim, com certeza. Metas audaciosas, recompensas de curto espaço de tempo são viáveis. Só que uma cultura que ela não preconiza a saúde como um todo, ela não vai se sustentar ao longo prazo, né? Então, eu gosto muito de falar sobre isso porque a minha realidade hoje, ela me desafia bastante, até pela minha maternidade de 3 crianças, né? Então, se eu não estiver bem, eu não consigo transformar ninguém e não ser arrebatada pelo que eu faço. Então, precisa ser coerente com o que eu tô falando, com o que está sendo feito. Primordial. Para bater meta, tem que estar com a saúde mental, física e espiritual, os pilares bem ordenados. E mas é responsabilidade do proprietário, do empresário? Sim. Então, a gente precisa estar alinhado com a cultura, a questão da alta performance. Bacana. Roberta, o seu perfil, tá? Está ligado ao desenvolvimento humano, posicionamento de líderes e a construção de ambientes corporativos mais saudáveis e produtivos. Qual é o maior desafio hoje das empresas ao lidar com essa questão das diferentes gerações? A gente já falou um pouquinho disso, bem superficial. Tá? Qual é o maior desafio das empresas para lidar com essas gerações, várias gerações, 4, 5 gerações no ambiente de trabalho? Eu entendo que é aceitar as diferenças, mas no sentido profundo da palavra respeito. Sabe, quando a gente respeita, a gente permite que cada um seja o que pode ser, da maneira como deve ser, e considera-se isso como uma grande receita, com itens diferentes, né? Com uma composição diferente para que a gente tenha uma ideia genial. Problemas complexos, eles precisam de mentes diversas para serem resolvidos, né? Problemas, quanto mais a humanidade, né, se desenvolve e traz a tecnologia para esse viés, mais complexo a gente fica. E quanto mais complexo a gente fica, menos a gente consegue se autorresolver. Então, quando eu aceito gerações diferentes, pensamentos diferentes, origens diferentes, visão de mundo diferente, mais eu tenho essa diversidade aplicada dentro de um contexto competitivo. Ninguém vai ser competitivo, ninguém vai conseguir inovação se não considerar cada indivíduo da sua empresa. E isso trata de geração. Quanto mais a gente segmentar, separar, achar que mais complicado. Tipo X é de um jeito, tipo Y é de outro, tipo Z não serve. Quanto mais eu julgar e categorizar as pessoas, menos eu vou conseguir incorporar um canal único, um viés único de atuação. Entende isso? Então, ter políticas de engajamento, ter políticas de considerar, ouvir de verdade, trazer esse momento de que o erro é possível e de que é do erro que sai o acerto, e de times, né, que compõem aí diversas gerações que vão ter a inovação, é começar a compreender a palavra respeito dentro da sua prática. E daí sim ter um ambiente não só saudável, como competitivo. Bacana. Falando em crescimento, expansão e novas oportunidades,
Também queremos agradecer aqui ao Lista CNAE, que é mais um patrocinador do Caso Empresariais. Enquanto você espera a indicação, seu concorrente está prospectando. Encontre empresas ativas de qualquer lugar do Brasil e transforme dados em vendas. Quer saber mais? Acesse listacnai.com.br. Nós estamos aí já partindo aí para o final do episódio, mas tem uma temática que a gente não pode deixar de falar, né? Que é o projeto novo que a Expertise tem em parceria com a UniOeste. Vamos falar um pouco mais sobre o Academy? Vamos. O Expertise Academy é uma parceria presencial com a UniOeste, mas ele não fica só nesse contexto. Então, que bom que a gente tem esse espaço, né, para explicar mais. O Expertise Academy veio como uma roupagem um pouco mais nova de toda a nossa trajetória de desenvolvimento que a gente faz, né, há cerca de 15, 20 anos. A gente sempre trabalhou muito com treinamento in company, então a gente personalizava os temas que vinham de diagnóstico ou de demanda dos clientes, íamos até lá para fazer todo o desenvolvimento com cadência, cronograma e com as lideranças dos nossos clientes. E a gente resolveu trazer, agora com a UniOeste, né, ajudando a gente em relação à estrutura, as empresas que já têm, né, as demandas de desenvolvimento para um curso misto. Então, nós temos líderes de várias empresas, então nós temos gestores, diretores também, nós temos empresários, e a gente entende que esse modelo, com uma trilha que a gente preparou que está riquíssima, e inclusive a gente meio que pré-selecionou tudo que a gente viu que funcionava também. Exato. Então a gente hoje tem uma metodologia nossa, né? E a gente consegue fazer com que a metodologia, que a nossa metodologia é muito prática, desde uma expectativa, desde a aplicação em peer, que a gente fala, fazendo muito exercício com colegas, dividindo, e fechando com aprendizados. A gente faz muito isso e eles saem sempre com alguma coisa entre um encontro e outro. Então, a Expertise Academy, que é a versão presencial aí, né, que a gente lançou no nosso aniversário, como um filho, no aniversário de 15 anos nasceu outro. Olha. A gente tem o Líder 360, que a gente lançou, que são encontros mensais na UniOeste. Até novembro, então, a gente são 8 encontros em que a gente vai permear sobre pilares de autoconhecimento, que a gente comentou aqui, depois sobre influência e liderança, e muito sobre comunicação, que é um dos pontos que a gente percebeu que é um ponto super sensível de todas as empresas, a gente precisa falar muito sobre isso, né? Certo. E o líder que desenvolve essa competência, ele consegue alta performance aí, sem sombra de dúvidas. Então, a Expertise Academy presencial é esse, e a gente está terminando de formular toda uma metodologia com uma profissional, com consultoria, porque a gente também precisa de consultoria, né, Wilson? Sim. Como empresários, a gente precisa de orientação, a gente precisa de conhecimento também. A gente também tem um projeto para lançar em breve, de ter uma trilha e também uma escola de negócios virtual. Legal. E a gente quer, né, a gente já atende nível estado, já fizemos alguns atendimentos nível nacional, mas a gente quer criar esse exponencial também de desenvolvimento. Então, a gente está seguindo uma onda aí usando a tecnologia, mas também muito da nossa característica de ter algo, também mentorias, né, grupos de estudo, porque esse também é um forte nosso, né? A gente gosta muito de discutir cases, de falar, como a gente está conversando aqui com você, a gente também colocou isso na nossa metodologia, a gente está para lançar. Então, a gente está postando nossas fichas porque, além de ser uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente sabe que é disso que as pessoas precisam, né? Às vezes de se vulnerabilizar. O retorno, né? Aquele potencial que você, de repente, desperta, né? Sim. Aquela oportunidade de abrir o campo de visão, né? Exatamente. E que dá E resultado. nada como né? uma comunidade, porque quando você ouve, entende o que acontece numa empresa, você consegue visualizar o ponto que você está e como a tua empresa está em relação à outra, e isso também já vai abrindo a sua cabeça para ter essa visão de aprendiz. Ninguém sabe tudo, e se sabe, está perdendo alguma coisa, né? É isso aí. Então, aí a gente tem uma turma nova no presencial em agosto. E aí, em vez de mensal, os encontros serão quinzenais. E aí, as 3 turmas vão finalizar em novembro. Ah, que bacana. E quantas pessoas, normalmente, cada turma? De 30 a 40 pessoas. Tá. É. Legal. Hoje nossas turmas têm mais, Tem e a mais, gente tem vivido experiência, assim,
que eles transbordam, a gente acaba sempre estourando um pouco do tempo. E a gente precisa... essa Quem última aí... estoura? Pronto, agora eu que falo. Você tá vendo que hoje eu tô eu super... confesso que eu estouro também. Vocês Eu vou me estão mais colocar estourando. mesmo. Eu te conheço eu te conheço há algum tempo e hoje você está meio contida, eu tô né? achando que vocês estão estourando mais que eu. Só porque o último treinamento passei meia hora minha fala, né? Mas eu tinha que ouvir tudo. Eu adoro depois passar o tempo. argumentar, enfim. Bom, gente, nós estamos chegando aí ao final do episódio, tá? Eu vou pedir para cada uma de vocês, né, dar se possível, uma mensagem, alguma dica que vocês queiram dar para quem vai assistir esse episódio, né, para quem lida com pessoas, para quem de repente está procurando uma oportunidade de trabalho, né, a mensagem fica por conta de vocês, para nossa audiência. Quer começar, Débora? Pode ser. Camila tocou num ponto muito importante. As pessoas precisam de ajuda, de auxílio. Então, quando a gente formatou o Expertise Academy com essa finalidade, ter uma comunidade de líderes que se apoiam de diversos segmentos e portes, e isso a gente está vendo uma transformação real das empresas e das pessoas que estão conosco. Então, assim, invista no seu autoconhecimento, em ferramentas, isso é muito importante, e se priorize. A sua agenda tem que constar o seu momento, a sua prioridade, para que você consiga liderar de forma mais sustentável. Eu vou falar da nossa missão, Vamos. né? Porque eu entendo que esse é o recado, né? Ser transformacional a todo e qualquer momento. Ver as coisas em movimento, ver ainda tudo por acontecer, se ver em processo. Acho que essa é a grande sacada do nosso movimento e da metodologia. De não só poder ensinar, mas também poder aprender e entender que todo mundo tem seu tempo. E se você tá aí pensando, mas eu não sei se eu quero ser líder, se eu não sou, autoconhecimento é tudo, né? Daí, a partir do momento que você se acessa, você consegue se regular, se equilibrar e ser sua melhor versão. Então, eu entendo por esse lado. Se veja em movimento, se veja em construção, porque o jogo tá jogando, né? A bola tá em campo. É isso aí. Eu concordo com as meninas. Eu acho que a nossa visão é muito isso, né? Sair do vitimismo, porque é o cenário, é porque é a economia, porque é a política, é a questão de todo mundo tá ruim, tá mal, todo mundo tá doente, tá aí a primeira pergunta é o que você quer fazer com tudo isso, né? Onde você quer estar nessa história que você tá contando para você mesmo? E isso exige uma palavra que é protagonismo, outra palavra, atitude, vontade. E seja de se conhecer, seja de dar um próximo passo e não entender que o caminho vai estar sempre, super disposto. Nossa, não foi assim, de ninguém é. Tudo super, né? Portas abertas, sempre temos sim. Coisas acontecem. A gente tem muito holístico, a gente super reza, a gente é muito nisso também. Mas precisa ter um passo que é seu, precisa ter, né, um primeiro passo. Ações. A gente faz muito essa pergunta dos treinamentos, tá? Depois de tudo isso que você aprendeu aqui hoje, qual é o primeiro passo? Então, a gente já quer falar como vai ser a nossa corrida, mas o que você vai pôr primeiro? Qual é o tênis? Qual é a meia? Qual é o pré-treino? Exato. Então, qual é o seu primeiro passo? Eu acho que é por passos, com ajuda, com apoio, com ferramenta, que a gente consegue trilhar algo mais sustentável, como a Débora disse, como a Rô falou, mas tudo para gerar transformação e movimento, sim, que é a nossa missão. Muito bom. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Casas Empresariais Podcast. Camila, Débora, Roberta, muito obrigado pela presença de vocês, por compartilharem a história da expertise, os desafios dessa jornada, os aprendizados, a visão tão importante sobre liderança, cultura e desenvolvimento de pessoas. Algo tão fundamental para a nossa região, né? Tenho certeza de que a trajetória de vocês e as reflexões trazidas aqui vão inspirar muitos empresários, gestores e profissionais que nos acompanham. E a você, que esteve conosco até aqui, nosso muito obrigado pela audiência. Continue acompanhando o Casas Empresariais Podcast. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe este episódio com quem também acredita que empresas melhores são construídas por pessoas melhores. Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigada. Valeu. Obrigada. Tchau. Tchau.